Além disso, a gente pode ter como previsibilidade... Meu Deus do céu, eu vou ter que fazer uma fonoaudióloga quando terminar esse podcast. A gente consegue ter uma previsibilidade maior em relação a quantos dentes você vai precisar fazer, ou isso tudo é uma recomendação do profissional? Porque, por exemplo, lá na máquina, não sei como é que funciona, né? Você pega o sorriso da pessoa atual e você simula colocar um dente, ou a própria máquina já diz quantos dentes você deveria colocar? Como é que funciona isso? Isso eu faço também nesse teste que a gente faz na primeira consulta, que é na própria boca do paciente. Então, ele já consegue se ver com as resinas ali, né? Com a quantidade de dentes que a gente estipulou para ele fazer. Tem muitos casos que a gente decide fazer só em 6 dentes, por exemplo, os 6 dentes da frente, e não colocar nos dentes de trás. Só que tem muitos casos que dá pra ver, sabe aquela pessoa que às vezes tu vê que só tem nos dentes da frente? Geralmente pessoas que têm arcada muito atrésica, que a gente chama que é uma arcada de dente mais fininha, assim, a gente precisa colocar nos dentes de trás também pra conseguir alargar mais esse sorriso, deixar um sorriso mais harmônico. Então, nesses casos, a minha indicação sempre é fazer nos 10 dentes. Mas se o paciente, às vezes, já usou aparelho, né, principalmente pacientes que já fizeram tratamento ortodôntico, que tem uma arcada bem alinhada, na maioria das vezes a gente não precisa fazer, assim, todos os dentes. E a gente sempre faz esse ensaio restaurador primeiro, esse testezinho, pra gente ter certeza de que vai ser isso, de que vai ficar bom, e que não vai ficar estranho, né? Uma coisa que então parece... você dá uma recomendação pro paciente de quantos você acha que ele precisa colocar. Mas se ele chega e fala assim, não, eu quero colocar em todos os dentes. Então... Aí são 60 horas no consultório, né? Poucos pacientes vêm pra gente colocar, por exemplo, 20 dentes, né? De fazer em cima e embaixo. E a maioria fica preocupada em relação a, se eu for colocar só em cima, por exemplo, não vai ficar muito discrepante com o de baixo? Não, porque se a gente faz com um resultado mais natural, não vai ficar... você faz. Exato, não vai ficar uma diferença gritante. O que faz ficar com aquela diferença gritante é quando a pessoa faz na parte superior, né? Os dentes ou muito brancos ou muito grandes, e aí a parte de baixo, né? Os dentes inferiores estão completamente amarelados. Aí sim, vai ficar uma discrepância muito grande e vai ficar feio, né? Estranho. Então, mas geralmente a gente faz um clareamento antes também pra alinhar, deixar a cor dos dentes mais homogênea. E depois faz, geralmente, só na parte superior. Ou a não ser que a pessoa se incomode com alguma coisa na parte inferior também, daí a gente pode fazer, sem problemas. Mas dificilmente eu faço um caso de 20 dentes. Entendi. Eu sei que você já passou, assim, você já falou um pouco por alto, mas eu queria bater nessa tecla de novo. Você realmente busca sempre fazer com mais naturalidade todos os resultados, claro. Mas se algum paciente chegar pra você e falar assim, doutora Isabela, gosto muito do seu trabalho, acho muito legal esse lado natural, mas eu tô querendo mesmo o deslumbrante. Eu quero mais o... Eu quero chegar com os dentes que as pessoas eles vão ficar iluminados quando eu passar. Você faz esse resultado mais artificial também, se te pedirem? Não. Na verdade, até já... Depende, né, o que ele entende por artificial. Essa coisa, assim, mais de chegar e... Cheguei! Oi, cheguei! Isso não. Assim, se a pessoa quer um dente só mais claro, mais branquinho, não vejo problemas. A gente pode fazer de um jeito que fique natural também. Mas, assim, dentes... Aquele dente muito grande, muito que, né, dá pra ver que a pessoa chegou de longe... Isso eu realmente não faço, porque não é a minha linha. E também os pacientes não me procuram pra fazer isso. Então, eu sou bem tranquila em relação a isso, porque Mas então você, por exemplo, se alguém te procurasse pedindo pra fazer isso, você não faria? Não, até já teve algumas pessoas no Instagram, né, principalmente, vêm falar... eu queria que ficasse um pouco mais artificial. Então não é comigo, não, eu não sou a profissional certa que tu vai ter esse resultado, sabe? Então... Eu prefiro que a pessoa escolha outro profissional pra fazer. Entendi. E quais são os outros procedimentos, além dessa área toda de estética dental, quais são os outros procedimentos que você realiza hoje no teu consultório? Então, eu realizo procedimentos de clínica geral, por exemplo, limpeza, clareamento, restaurações que não são só restaurações estéticas, então, de remoção de cárie ou alguns outros tipos de restaurações. Extração de sisos também, bastante. Também na minha clínica aí tem a Natália, minha sócia, que ela faz a parte de harmonização. E aí a gente tem outros profissionais da nossa equipe que trabalham lá. Hoje vocês trabalham com mais gente lá. Entendi. Daí fazem outros procedimentos. Por exemplo, gengivoplastia, implantodontia, orto, né, que é do aparelho, tratamento de canal, essas coisas todas eu não faço. Então a gente tem outros profissionais especialistas nessas áreas pra fazer ali pra gente. Entendi. Quais são os passos hoje para eu marcar um procedimento na tua clínica, para eu poder entrar em contato? Como é que eu faço?
Pode entrar no meu Instagram, que é doutora.isabela.Ronsani. A gente vai deixar aqui embaixo. E ali tem um link na bio da nossa secretária, da Carol. E aí pode entrar em contato ali com ela para ela agendar certinho. Primeiro a gente vai agendar uma consulta para a gente se conhecer, fazer essa avaliação. Uhum. Primeiro eu faço uma avaliação, uma anamnese, que são várias perguntas sobre a saúde do paciente, sobre também hábitos do paciente, né? Como eu falei, na resina tem muito essa questão de hábitos parafuncionais. Se a pessoa tem bruxismo, se a pessoa tem muito hábito de roer unha, ficar mordendo algum objeto que vai prejudicar nas resinas. Se a pessoa já sofreu algum trauma de quebrar algum dente, né? Caindo, enfim, algum acidente. Então, toda essa parte de conhecer realmente o paciente, conhecer também as queixas do paciente. Depois a gente vai fazer uma avaliação clínica. Então, ver a saúde bucal da pessoa, não só em relação à estética, mas uma avaliação geral, né? Para ver se tem algum outro problema bucal. Geralmente peço radiografias também, que são alguns exames complementares para a gente visualizar ali por dentro dos dentes como é que tá tudo. Às vezes tem alguma cárie, alguma coisa que a gente não consegue ver clinicamente, que a gente consegue ver pela radiografia. E aí sim a gente planeja o sorriso dela, faz fotos iniciais e vai planejando as consultas para fazer o melhor tratamento. Entendi. Então, essa é a forma para poder marcar uma consulta com você hoje. Entrar pelo link da bio, né, falar com a tua secretária, agendar um horário, se tiver, obviamente, e aí entrar em contato e fazer com vocês. Legal. E aí, eu acho que a gente falando sobre algumas outras áreas da odontologia que você faz, quais seriam outros procedimentos que eles são ligados muito à estética? Não só pela saúde bucal, mas ligados à estética também. Além do que você faz, de você fazer os procedimentos de colocar resina, de colocar porcelana. Eu acho que uma coisa que está muito ligada é a gengivoplastia, né? Que é da especialização de periodontia, que cuida da parte da gengiva. Inclusive, em grande parte dos meus casos de resina ou de cerâmica, primeiro a gente tem que fazer essa etapa da gengivoplastia. É um pré-requisito. Não é um pré-requisito, mas tem muitos pacientes que precisam. Sim. Porque a primeira coisa que a gente vai ver é se na gengiva do paciente ele tá no tamanho correto, no tamanho adequado, se tem algum dente ou outro que a gente precisa melhorar em relação a isso. E aí depois a gente tem o tempo ali de cicatrização da gengiva para então depois fazer as resinas e a parte mais das facetas de resina ou de cerâmica mesmo, né? A parte mais estética ali. Então, a gengivoplastia é um tratamento que muitas vezes a gente precisa fazer antes das resinas. Até porque depois, não que não possa ser feito depois, mas provavelmente depois a gente vai ter que fazer algum ajuste, algum reparo nas resinas. Então, o ideal é a gente fazer antes disso. Perdão, Desculpa. Quem faz esse tipo de procedimento no teu consultório é você também? Não, a gengivoplastia não sou eu. A gengivoplastia você terceiriza de uma Isso. maneira geral. Entendi. E sobre a questão da moda dos dentes de resina hoje, você acha que isso é uma moda passageira? As pessoas falam que é uma moda. Você tá vendo muita gente colocando hoje em dia os dentes de cerâmica, que é a mesma coisa que porcelana, no caso. Os dentes de resina, muita gente colocando hoje. Você acha que isso é uma moda passageira ou você acha que realmente isso é um procedimento que ele veio para ficar? Então, acho que qualquer procedimento que vá contra a naturalidade acaba sendo passageiro. Entendi. Por exemplo, sobrancelha. Antes a gente tinha muito aquelas sobrancelhas mais desenhadas, que às vezes parece até uma tatuagem ali. E hoje em dia, todas as mulheres que tinham isso estão tirando, né? Sim. Isso pra deixar a sobrancelha mais Se tornou natural inestético, possível. Prótese de silicone também, por exemplo. Antes se colocava lá, quero ter um peitão. Agora tem muitas mulheres tirando esse silicone para deixar de um jeito mais natural. Então, acho que tudo que vai contra o natural acaba sendo passageiro, uma moda passageira. Entendi, legal isso. A mesma coisa nas resinas ou nas cerâmicas. Eu acho que essa coisa do dente muito branco, de um dente que tu vê de longe ali, que não é natural, com a harmonização orofacial também acontece isso. Eu acho que isso sim é passageiro. Mas a resina, de uma forma natural, de uma forma que tá alinhado ali com os dentes e com o rosto do paciente, eu acho que isso não é uma coisa passageira, não é uma moda. Porque sempre vai existir pessoas que não estão 100% satisfeitas com o seu sorriso e a gente tem nas resinas uma solução para esses problemas, né? Pra estar sempre melhorando também. Eu acho que a pessoa que quer chamar atenção ou pelos dentes, ou então por qualquer outro procedimento, aí é um caso mais psicológico de querer chamar atenção a qualquer também. ponto. Mas, assim, de resto, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que esse lado do artificial, e eu acho que o interessante não é do artificial por querer.
Eu acho que é o artificial sem querer. Porque muita gente fica com o resultado artificial sem querer, tendo algo mais natural. Porque ninguém quer falar, por exemplo, que tá colocando resina no dente. As pessoas querem dizer que tem um dente natural, de uma maneira geral. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.